Atendendo às necessidades da Casan de cumprir a condicionantes ambientais de sua licença de operação, nós realizamos um monitoramento da fauna silvestre no entorno da barragem. Com isso, conseguimos obter resultados importantíssimos para a região, tanto para a conservação quanto para a recuperação de áreas degradadas no entorno do reservatório. Nós ficamos muito surpresos com o resultado obtido. Nós encontramos 378 espécies registradas, o maior estudo realizado na região. Nossos estudos trouxeram que a vegetação também está se recuperando ao longo dos anos, o que é um ganho ambiental muito grande para a nossa região. Os estudos, eles nos mostram que a biodiversidade está se estabelecendo, a vegetação se recuperando e a qualidade da água vai melhorar constantemente. Olá, meu nome é Andréia, eu sou gerente de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Casan e nós estamos aqui na barragem do São Bento, no evento que a Nila apresentou para nós, os resultados do monitoramento da fauna terrestre e aquática aqui do entorno da barragem. É uma condicionante da licença ambiental, mas também uma ferramenta que nos trouxe para a melhoria da gestão territorial e gestão dos recursos hídricos aqui da região, que é um importante manancial de abastecimento público, né? Então, as informações trazidas nesse contrato com a Nila nos ajudarão nessa gestão. O meu nome é Arineus, conhecido pelo Miga, trabalho ali no Parque Aguaí. Para mim foi uma experiência boa, aprendi com eles bastante coisa, conheci muitos bichos que não tinha conhecido ainda e para mim foi muito bom a experiência, trabalhar com o Nila ali. Olá, eu sou a Gisela, gerente comercial do Parque Aguaí. Quero dizer que o Instituto Nila será sempre bem-vindo no parque. Nós não somos apenas um parque. Nós preservamos pela reserva, nós preservamos pelas espécies novas e vai ser um prazer sempre recebê-los conosco. Fiquem à vontade sempre. Obrigada. Honra de poder colaborar com esse programa, com o programa de monitoramento da fauna aquática e terrestre daqui da barragem do Rio São Bento, tanto a montante, acima da barragem, quanto a jusante, abaixo da barragem. Então, hoje nós viemos aqui nessa tarde com o objetivo principal de apresentar os resultados, quais são os resultados dessas campanhas de monitoramento. Então, foram 5 campanhas de monitoramento, então um período que se estendeu, né, um pouco mais de um ano, onde a gente teve a oportunidade de fazer essa avaliação e esses estudos. Então, inicialmente, gostaria de apresentar a nossa equipe, né? Então, esse programa está vinculado à LAU, como mencionou a Andréia, então mencionado a LAU 4104 de 2016, e relacionado também a um contrato entre a Nila Engenharia e a Casan, através de um processo licitatório, onde a gente disputou e pôde, né, realizar esse trabalho. Então, hoje aqui apresentando estou eu, Edilane, como me apresentei, e a Daniela da Silva Gonçalves, que é mestre em Ciências Ambientais, e ela é a coordenadora técnica desse trabalho. Então, ela é a pessoa, né, que conduziu todo o delineamento amostral, a amostragem, coordenou a equipe em campo e subsidiou esses dados e também responsável técnica especialmente pelos grupos de mastofauna e avifauna, os quais são a especialidade dela. Além dela, né, a equipe técnica responsável tem a Ingrid Abreu, que está aqui, que é bióloga também, especialista em perícia e auditoria ambiental, a Tatiele Tristão, herpetóloga, o Caio Feltrin, ictiólogo, e mais uma série de auxiliares também de campo, colaboradores. Então, esse programa, o objetivo dele foi fazer o levantamento da fauna aquática, lembrando que essa fauna aquática é a fauna aquática, a montante e a jusante, não dentro do reservatório. Então, dentro do reservatório,
Existem outros estudos, mas que estão sendo conduzidos por outras instituições, não é o objetivo desse contrato. Então aqui, quando nós mencionamos a fauna aquática, é mais realmente dos rios e riachos que chegam até a barragem e depois a partir do vertedouro na parte ajusante também da barragem. Bem como da fauna silvestre e terrestre, incluindo, né, os nossos grupos de herpetofauna, avifauna, mastofauna e, em específico, algumas espécies que eram objeto de avaliação e de monitoramento para saber se elas realmente de fato ocorrem aqui, em que condições elas estão de preservação e de conservação. Então, foi objetivo, além desse monitoramento, durante o monitoramento, identificar, então, espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção que possam estar ocorrendo nesses ambientes, em ambos os ambientes. Então, quando a gente fala de espécies endêmicas, espécies que só ocorrem em uma determinada região, espécies raras, com pouca ocorrência, e outras espécies que estejam na lista como espécies ameaçadas de extinção em algum nível. Também elencar e falar sobre os impactos do empreendimento a todo esse grupo, né, de fauna. Então, quando a gente fala impacto, né, uma população pode ser impactada positivamente ou negativamente, então a avaliação desses impactos também está incluso no nosso projeto, bem como a avaliação de possíveis medidas que pudessem ter mitigadoras para minimizar os impactos que não sejam positivos ou então que possam compensar e repor para que a gente possa ter uma qualidade boa, né, em termos de conservação das espécies silvestres. Também descrevendo ações, então, de conservação e preservação. Como produtos, nós tivemos nesse contrato a entrega de 5 produtos, um plano de trabalho e mais os relatórios de monitoramento, 6 produtos, desculpa, o plano de trabalho mais 5 relatórios de monitoramento. Então, eles já foram entregues, avaliados e aprovados junto à CASAM. Ele contemplou, né, então, um total de superior a mais de 1000 páginas de relatório, porque, de fato, assim, é um trabalho bem robusto, como vocês vão ver na apresentação. Então, são bastante grupos e uma amostragem bem sólida. E, nesse momento, para apresentar, de fato, o trabalho desenvolvido, delineamento amostral e resultados, eu passo a palavra para a bióloga Daniela, que vai conduzir, então, a apresentação de agora em diante. Então, olá, boa tarde a todos. Já fui apresentada, conheço alguns rostos aqui, alguns outros são novos, então, me apresentando novamente, sou a Daniela. Esse delineamento amostral foi muito importante, então, porque inicia-se do ponto de que a barragem é um local importantíssimo para nós. A área em si, ela tem uma grande quantidade de vegetação a montante, e vários nichos, né, como a gente menciona, várias diferenças de estabelecimentos em que a gente deveria mostrar a jusante. E aí a gente precisava delinear essa amostragem. Como foi mencionado, então tem 450 hectares o lago e então 58 milhões de metros cúbicos e abastecendo 7 cidades. E aí a gente precisava delinear e amostrar toda essa área. Então, com muita conversa, construindo um plano de trabalho em conjunto com a CASAM, nós conseguimos estabelecer 8 transecções, 4 a montante, 4 a jusante, e estabelecer também os pontos de amostragem de fauna aquática. Então, quais rios deveriam estar? Seriam só os 2 maiores? Seriam os riachos? Como que a gente deveria fazer essa amostragem? Então, em conjunto com a nossa equipe, a gente conseguiu fazer um delineamento. E aí a gente mostra o delineamento assim, lindíssimo, vai ser aqui e a gente vai amostrar. E a gente foi para campo e a gente descobriu que o relevo era uma das coisas que mais interfeririam no nosso diagnóstico. E aí a gente voltou para o escritório e delineou novamente. E a gente conseguiu, através de uma série de conversas, de reunião, estabelecer que a gente deveria fazer muitos caminhamentos na região. E quando a gente veja, essa era a área que a gente fazia os estudos. Então, em branco, são os transectos que a gente usava a montante. Todos os transectos em branco e vermelho, eles eram realizados em todas as campanhas, e foram 5 campanhas. E o trajeto em azul foi utilizado um período embarcado para que a gente pudesse avaliar como que a gente conseguiria chegar
nas ilhas e na parte costeira de uma forma mais rápida para a gente conseguir amostrar algumas faunas que poderiam ter ali. E aí a gente mostrou para a nossa equipe que não conseguiríamos chegar ali, até porque não teria a fauna a qual a gente procurava, mas ainda assim a gente manteve então todas as transecções em todas as campanhas. E também teve as transecções extras. Por quê? Nós estivemos aqui num dia de seca, né? 7 metros abaixo. A gente conseguiu andar tranquilamente, a gente achou que ia ser incrível, que a gente ia conseguir circular por tudo. Na próxima estação, a barragem sangrando. Então, a gente já não conseguia chegar mais nos mesmos pontos. Então, várias amostragens, a gente tinha transecções extras que a gente aproveitava quando a barragem estava seca. Várias transecções extras que a gente aproveitava quando ela estava na cheia. E a gente conseguiu manter essas em todas as estações, em todas as campanhas, e as transecções extras enquanto ela fazia sua flutuação de lâmina de água. Nós temos aqui então as câmeras TREPs, nós também distribuímos 18 câmeras TREPs por toda a região, e a gente manteve mais agrupado na parte da barragem. Aqui, por quê? Porque a gente sabia que haviam outras instituições que estavam colocando câmeras mais a montante, então a gente conseguia, em conjunto com eles também, fazer esse englobado de dados. Então a gente manteve mais nessa região. E foram bastante câmeras, elas ficaram durante 1 ano e meio instaladas. Algumas não voltaram, algumas foram quebradas, a gente encontrou caçador no meio do caminho, mas aí é uma história para um café. Aqui são os pontos de amostragens de ictiofauna e carcino, e mais uma vez, quando o pessoal chegou em campo, eles obtiveram mais espaço, fizeram mais amostragens do que já estava estabelecido, porque via-se que era necessário. E aí o que aconteceu, né? O que de resultado deu? Foram mais de 70 mil horas de amostragem, foram 5 campanhas amostrais, então completou um ciclo sazonal e repetiu uma estação. Foi percorrido mais de 400 quilômetros andados pela região. E a nossa equipe ela contava então com 14 pessoas, então cada grupo tinha o seu grupo de pessoas, tinham grupos que tinham mais de uma equipe, porque precisava. E aí a gente estabeleceu os nossos métodos, né, em conjunto com a Kazan, do que e de como iríamos fazer as nossas amostragens. E aí o método buscativa foi um dos mais interessantes. O buscativa, que a gente fala, é quando a gente sai para procurar os animais. Só que a gente utilizou uma buscativa diferente. A gente, além de fazer a buscativa dos animais, nós achamos muito importante fazer a nossa buscativa de comunidade. Então, em todo o entorno da comunidade da barragem, a gente tentou conversar com o máximo possível de antigos moradores, proprietários, instituições e que pudessem nos ajudar. De que forma? Trazendo informações antes da barragem, então tem muitas informações valiosas de pessoas antigas na região, informações de agora, então as pessoas sabem, elas conversam entre si, então a gente chegou em propriedades em que o morador falava: se tu botar uma câmera aqui, tu vai conseguir ver tal animal. Se tu botar uma câmera mais para lá, tu vai perder tua câmera. Então a gente tinha essa rede de comunicação. E a gente também teve a rede de comunicação com as pessoas que elas chegavam para a gente e falavam: ó, eu sei que tem tal bicho aqui, vocês podem procurar que vocês vão encontrar. E nos deram um suporte incrível. E então a buscativa que a gente menciona aqui é uma buscativa de biota, mas uma buscativa de sociedade que foi realizada. Nós utilizamos também o método de Sherman, Tomahawk, redes de neblina, os pitfalls. Os pitfalls foram os mais incríveis da gente fazer. Que dificuldade para botar um pitfall num lugar com pedras, mas a gente foi e colocou os pitfalls. A gente então, para masto, foi colocado as câmeras TREPs e para aquático, puçá, corvo e tarrafa quando permitido pelo rio. E aqui então nós temos toda a nossa equipe de campo indo fazer as amostragens. E também a gente deu uma atenção especial, principalmente para masto, que a gente ia colocar as câmeras e de uma câmera a outra às vezes dava 12 horas de diferença, então a gente tinha 2, 3 equipes fazendo a colocação das câmeras.
E essas câmeras, como eu mencionei, elas ficavam em campo, então elas tinham que ir lá fazer a troca de bateria, de cartão de memória. Nós testamos também atrativos, o que atraía mais, o que atraía menos, sem atrativo nenhum para não interferir também no ambiente, tudo foi testado. E a gente percebeu que, na verdade, sem atrativo nenhum era o que mais passavam-se animais. Às vezes a gente pensa que atraindo é o que chama mais atenção, mas sem atrativo nenhum as câmeras pegavam muito mais animais. E também a questão do tempo, né, do horário. Então nós temos grupos que precisavam ser amostrados no período noturno. Então, a equipe de herpeto, ela ficava muitas vezes até 2 da manhã em campo, fazendo busca ativa dos animais, procurando, vistoriando os pitfalls. E a gente deu todo o suporte porque a gente sabia que era necessário. A gente tinha as espécies nas quais a gente precisava responder as nossas perguntas e precisava, então, desse esforço nesses grupos em específico. E aí a gente trabalhou com um dia de sol bem lindo. E aqui não se engane, porque esse sol estava tentando matar a gente, era 36 graus, tá? Então nós tínhamos um sol bem lindo no meio do Vale do Rio Serrinha, maravilhoso, mas também nós pegamos dias não tão legais, né? Então, principalmente no inverno, era muito frio. Aqui a variação de temperatura e de clima é muito rápida, então você acorda com sol e no meio você está lá instalando uma câmera, fazendo uma vistoria, o tempo muda e chove, você é surpreendido por chuva. Mas a gente manteve, então, não fizemos os campos quando tinham, né, as grandes massas de águas, mas a gente respeitou também as necessidades de que deveriam, né, ter tempos com chuva e com frio, respeitando as estações. E aí a gente pergunta, né, tudo isso de sofrimento trouxe algum resultado? E aí sim, né, nós tivemos então, para aves, 264 aves registradas. Para mamíferos, e aí a gente conta pequenos, médios e grandes, 32 espécies amostradas. Anuros, 30 espécies de anuros. Répteis foram 14 espécies. Ictiofauna, 27 e carcino, 4. E aí, o que nós trazemos com isso? Nós temos, ao total, 378 espécies registradas. Isso significa que, em conjunto com todo esse trabalho, com todas as instituições, nós conseguimos registrar o maior número de fauna silvestre na região. Dessas, 32 elas estão registradas em algum nível de ameaça. Então, nós temos um local que abrigam espécies com níveis de ameaça, desde quase ameaçadas até em vulnerabilidade. Nós temos, então, a montante 292 espécies de animais e a jusante 217. Mas quando a gente faz uma análise, a gente sabe que o grau de significância dessa riqueza é de 50%. Então, isso significa que a montante, 50% das espécies que ocorrem não ocorrem a jusante. E a gente entende que é por causa da característica de habitat. Então, na parte mais ajusante, é um ambiente mais aberto, mais antropizado, então vai estabelecer espécies daquele nicho. E quando a gente olha para a parte florestada, que é a parte montante, essa parte ela comporta as espécies com maior nível de especialização, que são as espécies mais fragilizadas, aquelas que necessitam de áreas mais conservadas. Nós tínhamos que responder algumas perguntas. Dentre elas, eram sobre a presença dessas espécies. Então, eram 7 espécies, 8, na qual a gente precisava responder presença, ausência, local de estabelecimento, sítios reprodutivos, saber se a espécie ocorria ou não, porque o nosso trabalho era responder às exigências da LAU. E a LAU ela já vem de um estudo anterior, então esse estudo ele é mais antigo do que o nosso. Então tem muita coisa que muda na ciência, né? Muitas coisas são atualizadas. E aí o que a gente entende é que quando esse estudo foi feito, muitas das espécies elas ainda não haviam sido estudadas e diferenciadas em gênero taxonômico. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Vamos começar com aves. Aves foi um grupo que não tinha a espécie a ser procurada, ele era um grupo aberto.
E aí a gente encontrou uma diversidade de aves, né? E aqui é muito interessante. O que nós temos? Uma grande abundância de aves de rapina, rapinantes. Elas são aves de topo de cadeia, que a gente comenta. Então, quando você tem aves predadoras, isso significa que o teu ambiente está equilibrado. Então, ele está comportando presas nesse ambiente. Isso funciona como se só vai haver predador se tiver presa. E se só tem o predador é porque temos, então, um grande número de presas, um ambiente equilibrado. Nós, dentre as espécies que a gente encontrou de predadores, de rapinantes, muitas eram migratórias, algumas ameaçadas e muitas raras, que são aquelas que naturalmente se vê pouco. Então, a gente consegue observar aqui que nós temos um gavião bombachinha, um gavião gato, são espécies que não são comumente encontradas na região. Nós temos o uru, que é essa, eu chamo de codorninha porque ele é tão pequenininho, e ele, naturalmente, ele tinha sido dado como extinto na parte de baixo da barragem. Então, na parte jusante não se encontrava mais. Atualmente foi encontrado em Criciúma, o que é uma coisa muito legal. E quando a gente chegou aqui na região, que as pessoas comentavam que ele havia sido extinto por caça, ele é uma espécie muito predada na caça, a gente até ficou meio assim receoso de comentar que a gente havia encontrado, porque a gente encontrou bastante riqueza deles, tanto abaixo quanto a montante. Foi encontrado então as corujas, a famosa juruva. Então, se alguém aqui gosta de fazer birdwatching, nós temos a juruva aqui, que é uma espécie colecionável para quem é um birdwatching, porque ela é uma espécie muito bonita e ela também é uma espécie rara, difícil de encontrar. E ela tem 2 pontos, né, da nossa barragem que você pode parar e ouvi-la. É muito legal. Nós temos então também o sovi e o tesoura, que são animais migratórios, que é bem interessante. Então ela recepta animais migratórios. E nós tivemos também a presença de um urubu-rei. Então, o urubu-rei ele é uma espécie rara, ele não frequenta muito a nossa região, mas ele tem vários registros por aqui ocasionais. E ele foi nós tivemos muita sorte de vê-lo, e a gente olhava assim, será que é uma sacola? Não pode ser. E aí, quando a gente chegou super perto e viu que era um urubu, a gente ficou muito feliz. Nós temos também as aves que são mais especificistas, né, que elas gostam de áreas mais conservadas, e aí a gente traz aqui os caneleiros, os capitão castanho, que são aves que gostam mais de áreas florestadas, saíras, tem saíras, né, de todas as cores aqui na região, tem as cigarrinhas também, que são espécies de aves que preferem locais mais conservados. Na parte a jusante já, então nós temos as espécies que são mais abertas, de áreas abertas. Então uma variedade de pica-paus, nós temos também a parte que compete às áreas alagadas. Nós tivemos então bastante espécies voltadas para essas áreas, então a gente focou muito nas partes com vegetação, e a gente percebeu que precisava também dar uma olhada para as partes alagadas, onde a gente também conseguiu registrar bastante. Como eu mencionei, aves não era um grupo que tinha alguma espécie de monitoramento específico, mas teve uma riqueza muito bem abundante, muito bonita de ter registrado. Quando a gente fala aí de mastofauna, a gente sempre pensa em animais grandes, né? Então a gente vinha para cá e a gente fala assim, 18 câmeras, a gente vai pegar um puma em todas elas. Não acontece assim, né? Não é como a gente quer, né? Então a gente colocou as 18 câmeras e a gente pegava o puma passando, pegava o gato, e a gente falou assim, gente, a gente se esforçando bastante para pegar, ele não querendo dar um oi tão bonitinho para nossa câmera. Assim, vamos entrar em contato com o Instituto Felinos do Aguaí, que eles têm as fotos mais incríveis, e aí veio as fotos, né? Aí eu falei assim, nem vamos colocar as nossas câmeras ali, vamos deixar a foto dos Felinos do Aguaí, que tá muito bonita. O puma foi registrado aonde? Dani, eu quero saber se eu tenho risco na barragem. Então, dentre as áreas que a gente caminhou, eles foram registrados 3 vezes. Ele foi registrado a montante, em um ponto a jusante.
Então, no Parque Aguaí, para quem conhece, ele também foi registrado naquela baixada ali do Parque Aguaí, e as 2 vezes foram a montante, quase 6 quilômetros para dentro de vegetação, onde a gente havia colocado as câmeras. Temos uma riqueza imensa, então, iraras, nós temos macacos. Dentre os macacos, o bugio é criticamente ameaçado, então nós temos aqui, foi registrado. A gente registrou em 2 campanhas o ronco deles e uma foto de registro. Os macacos pregos, para quem não sabe, eu acho os macacos pregos fabulosos, eles são a minha espécie favorita, minha espécie de mestrado, e eles são incríveis, é por isso que eles estão aqui com uma fotinho primeira. Nós também tivemos o registro de cateto, que é importante, então principalmente porque ele serve de presa, mas também é triste porque ele também serve de caça para caçadores. E nós tivemos a nossa surpresa. Então, além da fauna grande registrada, nós tivemos um grande número de registros de pequenos. E o que é bem legal é porque quando nós procurávamos para a região, não havia registro dessas espécies aqui na região. Havia o registro da possível ocorrência, mas nenhum trabalho que mencionasse o registro específico. Então, nós tivemos várias espécies, então, de Diacodon, que são os ratinhos silvestres. Então, tinha os ratinhos cegos, os ratinhos vermelhos, de dorso vermelho. Nós também tivemos o registro da cuíca de 3 listras, de serelepe, que é um esquilo. Então, foi registrado esquilo aqui na região também. A nossa famosa capivara, né, que tem em todos os cantos. E uma grande diversidade de pequenos, né, médios. Então, desde o tatu de rabo mole, que a gente ficou muito feliz de ter registrado aqui. O mão pelada, o nosso cachorro do mato, os nossos gatos, né? Então, nós temos uma grande biodiversidade. E em conjunto com uma pessoa especial, que é o Sérgio Moreira, ele é eu chamo ele de ornitólogo porque ele entende muito de aves, mas ele é uma pessoa que é um passarinheiro. E ele também coloca as câmeras na região para estudar. E ele nos enviou esse registro incrível de uma zamanana, que é um cervo da mão curta na região, e que esse animal ele estava bem na parte da baixada ali, próxima à barragem, e que foi registrado. Nós havíamos encontrado as pegadas, as fezes e algumas marcações. E a gente deixou uma câmera ali, bem próximo do ponto, e o que aconteceu foi que nós perdemos, né, as câmeras ali. Então, todas as 3 câmeras que foram colocadas, elas foram retiradas do local. E a do Sérgio, graças a Deus, ele conseguiu ter o registro e a gente conseguiu registrar junto com ele. De mamíferos, a gente teria que responder: tem lontra ou não tem lontra na barragem? E a gente encontrou o registro de lontra. Pegadas, as tocas, as fezes, a marcação de território. E aí, o que a gente fez? Vamos lá colocar a câmera lá. Vamos pegar o registro dela. Novamente, a gente perde as câmeras de novo no mesmo ponto, né, devido à circulação. Mas a gente conseguiu registrar. O que a gente conseguiu registrar? Então, além das pegadas, das marcações, a gente conseguiu, ela faz uma marcação de território, e quem faz a marcação de território é o macho. Então, a gente sabe que quem estava naquele local era um macho. Daí, respondemos uma dessas perguntas, que era se tem ou não a presença de lontra. Depois vinham as próximas, que era quantas tinham, quais eram os sítios reprodutivos, se haviam mais indivíduos, e aí a gente fez a estimativa. Então, por espaço, uma lontra ela precisa de muito espaço para percorrer, e aí estima-se que na área amostral que a gente utilizou de transecção pode ocorrer até 4 indivíduos, mas a gente registrou a marcação de um indivíduo macho adulto. A herpetofauna, nós temos uma grande riqueza de herpeto, né, de anuros. Desses anuros, então, nós tínhamos que responder se havia a presença de 4 espécies. Dessas espécies seria a Fritziana mitos, a Radados e a Vitrorana. A
Fritiziana, como eu comentei, antes, lá no início do estudo, ela tinha um nome diferente, que era Flectonotus. Então, taxonomicamente, ela mudou de nome. Flectonotus agora acontece só na região da Argentina e Fritiziana só no Brasil. Essa é a rã marsupial. Então, o que ela tem de especial? Os ovinhos dela, né, a perereca marsupial aqui, esses ovinhos, eles vão para as costas e aí ela escala as árvores e coloca eles lá em cima em segurança. E aí depois eles saem e vão seguir o ciclo de vida. A Adados, ela é uma rã de folhiço, a gente chama ela de rã de folhiço. Ela não é ameaçada, mas ela é bem rara, difícil de encontrar. E sim, ela ocorre na região. E aí nós temos a Vitrorana, que é o xodó da gente, né? A perereca de vidro. É um espécime incrível, foi encontrados 2 machos vocalizando e ela realmente parece de vidro. Então, conforme você vai fazendo reflexo, por dentro dela, assim, ela é toda transparente e conforme tu vai mexendo, ela brilha como se tivesse um glitter por cima dela. Ela é incrível. E aí, a Dendrophoniscus não foi registrado na região. Pode ser que ele ocorra, porque o registro de ausência não quer dizer que não possa ter a presença, mas com os nossos esforços amostrais não foi registrado. Quando a gente fala, então, de serpentes e lagartos, então, foi registrado as espécies, dentre elas, né, algumas peçonhentas, outras não, as que a gente mais teve contato foi uma grande diversidade de espécies não peçonhentas. De lagartos, a gente encontrou 2 espécies de lagartos e uma de Amphisbena. E nós tínhamos que sanar a dúvida. Tem mussurana, a falsa mussurana vermelha? Tem a pseudoboase na região? E tem. A gente encontrou ela dentro do vale do rio Serrinha. Foi um achado daqueles. Então, a gente estava fazendo uma vistoria por lá. E aí tinha um morador que falou, não, mas o que vocês estão fazendo aqui? A gente está fazendo levantamento de fauna e tal. E a gente está procurando. Ele, eu sou apaixonado por serpentes. E a gente, por serpentes, daí a gente foi mostrando o que a gente tinha registrado. Ele falou, se vocês procurar por aqui, tem essa mussurana. Daí, o registro. Phrynops é uma espécie de tartaruga e ela também não foi registrada na região. E lembra que eu comentei que a gente fez a busca ativa da sociedade? Então, quando a gente conversou com antigos moradores, eles mencionavam que já nem ocorria na região antes. Então, já era bem difícil de encontrar. E aí, a gente também não conseguiu registrá-la atualmente. Novamente, não significa que não ocorre. Então, nós trabalhamos com o ictiólogo, que é o Caio Feltrin. Ele também foi o coordenador do estudo do Instituto do Felinos do Aguaí para Ictiofauna. E ele estava muito feliz que ele tinha voltado no mesmo local, ia fazer o estudo alguns anos depois, e ele ficou muito feliz que, além dele encontrar as espécies que ele tinha encontrado no passado, ele ainda conseguiu registrar algumas novas. E aí, a espécie nova é a Janísia, e ele encontrou bem na saída do vertedouro, o que ele ficou muito feliz, porque mostra que tem, então, ainda muita biodiversidade que vale a pena ser encontrada na região e estudada. Dessas, nós tínhamos que responder a questão. Tem Handia kellens aqui, que é um jundiá? E aí, a partir de estudos bibliográficos, foi trazido a resposta de que a Handia kellens, ela foi separada do gênero, e a que ocorre aqui é a Gabriele. Então, o jundiá que ocorre na região é essa imagem aqui de baixo, e o de cima ele vai ocorrer em águas um pouco mais profundas, que é na parte mais abaixo, mais próxima do oceano. Carcinofauna, então, nós temos as espécies de caranguejos, de eglas e de lagostins. Poderia ocorrer as 4 espécies e as 4 espécies foram registradas, então, dando um equivalente de 100% de amostragem. E aí a gente viu, temos uma grande riqueza, né? Descobrimos aqui, temos bastante riqueza, temos uma biodiversidade gigantesca em todos os grupos, e aí qual seria o nosso cenário atual, né? Então a gente vem com a proposta, né, da Laude, que a gente tinha que pesquisar por 8 espécies que seriam as bioindicadoras de qualidade. E aí a gente
volta para Kazan com um relatório dizendo, não, agora vocês têm 53 espécies de biodiversidade, né? Que possam ser apresentadas para vocês como bioindicadoras. Porque é uma região muito rica, é uma região que ela agrega nichos diferenciados, então tem espécies que ocorrem só na cachoeira, numa ponta específica, tem outra espécie que ela só vem para cá em tal estação do ano, e aí a gente juntou todas elas num estudo e trouxe, são 53 espécies bioindicadoras. E aí quando a gente vai falar, tá, mas isso é positivo, é negativo, o que que tem, qual é o cenário, né? Nós temos uma área que ela tem uma grande vegetação, nós temos bastante nascentes, as nascentes elas enchem o nosso reservatório, nós temos uma riqueza gigantesca de espécies, o que a gente vem observando até agora, e nós temos o turismo responsável, o que é muito bom, o que é importantíssimo para nós. E aí o que a gente tem de pesando contrário na nossa balança? Então nós temos ainda na região a cultura de caça ilegal de animais silvestres. Nós temos algumas ocupações que são irregulares ainda e que há abertura maior, então enquanto nós fazíamos o nosso monitoramento, a gente observava que havia ainda caminhões passando com madeira nativa sendo cortada. Há a presença de espécies exóticas, né, não só de animais, mas também de plantas, e isso acaba interferindo na qualidade vegetativa do ambiente. Há o desmatamento, então, no local. Por mais que a gente observe que tenha muita vegetação, então ainda ocorre esse desmatamento. E aí eu botei o turismo. E aí ficou assim, mas o turismo é ruim? Não, em nenhum ponto o turismo é ruim. Mas muitas vezes a gente precisa regularizar esse turismo. Uma placa de leve o seu lixo, de não faça uma fogueira. Então, muitas vezes a gente caminhando pelo caminho, a gente encontrava chinelo, bolsa, sacola, uma lata de Coca-Cola de 1993. Então, tinha muita coisa que acaba sendo deixada pelo turismo. Então, umas placas advertendo, uma conversa, uma regularização, isso seria muito importante para manter o turismo responsável na região, que é incrível e que está crescendo bastante. E aí, me perguntam, é só turismo de trilha que tem aqui, Dani? Infelizmente, não. Então, a gente encontrou caçadores na região dos quais vendem o turismo de caça. Então, se você quiser caçar, você encontra a pessoa e ela te leva para caçar um animal silvestre. A gente encontrou não uma vez, a gente encontrou várias vezes, a gente pegou várias nas câmeras, a gente perdeu várias câmeras por isso. Então, a gente sabe que tem e que é forte e esperamos que não tenha aumentando, que não esteja aumentando, mas tem na região, é uma parte triste. Vem as ocupações, então começa a ter as ocupações novamente para fazer acampamento, para trilha, para turismo. Então é uma coisa que a gente tem que começar a observar isso. Também tem, haviam cercamentos, né, para manter o gado, os cavalos afastados da parte de alague. Algumas cercas elas acabaram se deteriorando e os animais entram na barragem adentro. E aí a gente, seguindo o nosso trajeto, a gente encontrou vários animaizinhos, né, lá nas ilhas, lá curtindo um solzinho de final de tarde, mas dentro da barragem, lá dentro das ilhas, num local de difícil acesso até para nós, elas estavam lá, curtindo. Então, o nosso cenário nós temos muita coisa positiva e também tem aí algumas coisas que acabam dando essa capacidade da gente melhorar. E aí a gente tinha aqui o quê? Né? Espremer dos limões uma limonada. Nós tínhamos que trazer as melhorias. E quando a gente fala sobre o que a gente pode fazer, a gente pode delimitar muita coisa. As medidas mitigadoras, elas são muito importantes para o desenvolvimento de qualquer estudo ambiental. E o desenvolvimento de projetos. Esses projetos, eles têm que ser baseados nos resultados obtidos. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um mapa de atuação. Pulou duas? Então volta. Não quer aparecer? Um mapa de atuação. Obrigada, Ingrid. Esse mapa de atuação, ele é fundamentado nos hotspots de biodiversidade. Então, aonde tem o maior índice de biodiversidade e aonde tem o maior índice de problemas. E aí a gente fez essa delimitação.
Eu vou explicar para vocês que nessa parte aqui, nós não conflituamos com a reserva. A gente só estabeleceu a partir dos nossos pontos. Então, se ele for se tornar um ponto de partida para tomar as medidas, ele vai se estabelecer com o ponto de criação da unidade de conservação e ele não vai invadir nenhum espaço que não deva. O que nós trouxemos aqui? Então, aqui foi onde foi encontrado a lontra. A lontra, ela é um animal bem sensível ao ambiente, então se tiver um distúrbio, ela acaba afugentando ou saindo do local. Ela foi encontrada ali. Espécies de ictiocarcino também foram encontradas ali. Mastofauna também foi encontrada aqui. E vocês conseguem imaginar essa parte aqui, o que é? Qual é essa parte na barragem? É o deságue do Rio Serra, do Rio Serrinha. Então aqui é o vale do Rio Serrinha. Por isso que a gente estendeu a parte de restauração naquela margem. Se ali naquele ponto é um ponto de biodiversidade, então a gente prevê que tenha que ter o cuidado, então, né, em direção ao Rio Serrinha acima. A mesma coisa aconteceu, então, em direção ao Rio São Bento. Nessa região aqui, a gente registrou o puma 3 vezes na nossa câmera. Então, aqui é um ponto que a gente acredita que ele circule tranquilamente. Essa parte aqui, a gente diz que ela é já ajusante, porque a gente tem acesso aqui por baixo e as águas dela, né, descem nessa direção. E aqui a gente encontrou, então a gente mencionou sim que ali deveria ser um ponto de cuidado, porque ele está dentro do nosso mapa, mas ele ainda não fica dentro da zona de recuperação. Restauração de mata ciliar, de cuidado com a entrada de caça, com estruturação das vias, todo esse cuidado. E aí quando a gente menciona o turismo, uma das peculiaridades que a gente encontrou na região foi que o que acontecia? A gente subia, né? A gente via pela estrada e subia essa região aqui, ficava até 1h30 da manhã e depois voltava. E uma vez quando nós estávamos voltando, estava tendo uma rave na ponte do Rio Serrinha. Né? Cerveja para tudo quanto é lado, tunte, tunte, tunte. E aí? Né? Então é essa questão. Talvez o turismo com a regulamentação auxilie no cuidado dessa região que é tão rica e também tão frágil. E aí, por isso, a gente estabelece os programas, né? Então, uma das medidas seria continuar com o monitoramento, então você vai ter essa noção sobre populações, se há um crescimento de população, uma redução de caça, um aumento de indivíduos, há alguma população que decresceu ou que subiu. Tem também a implantação de um Plano Municipal de Conservação e Recuperação de Mata Atlântica, que é o Plano de Mata Atlântica. Quem faz esses planos são os municípios. Então, se a gente encorajar os nossos municípios da região, esses que são abastecidos pela barragem, e manter esses planos ativos, a gente consegue manter a qualidade tanto da barragem, mas também de toda a vegetação que, né, decorre dela. Então, a gente consegue manter ainda mais o nosso contínuo vegetal. Temos também que colocar o dedo no vespeiro e mexer na questão fundiária da região, avaliar essa questão, avaliar as necessidades. A gente colocou excessiva de pessoas e veículos e talvez não seja isso que a gente queria demonstrar, mas eu vou explicar melhor. Quando a gente faz uma atividade de rave lá dentro, ela é um local que não comporta 150 pessoas, 150 veículos, 250 pessoas. Então, talvez seja aqui que a gente deva regulamentar isso. É uma área já mais conservada, todo mundo tem a noção de que seja uma área que, né, deve-se ter silêncio, se diminuir o número de consumo de resíduos no local. Então, essa é a nossa menção aqui. A caça, né, não tem vez, não deveria ter vez, então deveríamos, né, reduzir a caça, controlar, eliminar ela para que não tenhamos a perda de indivíduos, né? A gente já sabe que já são poucos, né? E perder material genético é uma perda muito grande para a fauna. A regulamentação do ecoturismo, então as placas, as advertências, até cadastramento de guias, o cadastramento das trilhas. Para desenvolver a região, a gente quer que ela seja desenvolvida turisticamente, é um local incrível, lindo. Quem não conhece e se arriscar, vai na Trilha da Santa, que é muito lindo lá. Então, é o que a gente quer, né? A gente quer que desenvolva, mas com respeito, com responsabilidade.
A regulamentação assim, dos insumos agrícolas, então sabe-se que tenha plantações aqui na região, como que é feito, então esse material ele segue para o rio, aí então afeta a biota aquática, essa água ela vai para a barragem, aí essa água ela vai para a casa das pessoas, então ter esse cuidado, esse consumo dos insumos agrícolas e a proteção dos leitos e rios. Então é uma das medidas mais importantes aqui, que é restauração de mata ciliar, cuidar dos rios, então para a parte acima não haver a possibilidade de exploração de seixos, porque muitas das faunas elas ficam em locais específicos dos leitos do rio. Então tem uma espécie que ela vai acontecer no trecho que a correnteza é mais rápida, a outra ela vai ficar onde tem um pouquinho mais de seixo. E aí a gente não pode diferenciar isso, a gente tem que ver o rio como um todo. Então, ele como um todo tem vários locais que precisam ser preservados. Então, cuidar disso e viabilizar as matas ciliares é importante. Nós tínhamos que também fazer a questão de proposta de manejo. Então, a nossa proposta de manejo que ela foi entregue seria que é atualizar as espécies bioindicadoras, então não seriam mais 8, e sim seriam as 53 que ocorrem na região. Fortificamos a necessidade de que haja, então, o plano de Mata Atlântica nos municípios, principalmente Siderópolis e Nova Veneza, que são os municípios que ficam na parte da barragem, encostando nela mesmo, tendo toda ali a sua vida. E aí tornar as áreas de entorno uma indicação, né? Ou aumentar essas áreas de entorno como áreas de unidade de conservação, ou enquadrar uma nova unidade de conservação, ou protegê-las de alguma forma para que não haja a predação desses locais. E quando a gente fala sobre isso, a gente traz a questão, né? O impacto da barragem e os grupos faunísticos. E por que eu falo da predação, né? Então, quando a gente veja aqui, muita gente fala sobre quando teve a barragem ter tido o impacto em alguns grupos específicos. Então, tem a área de alague, teve impacto nos grupos específicos. Mas, se a gente volta a imagem de satélite, essa aqui é a área de alague em 1957. Então, já era uma área com bastante exploração madeireira, uma área com bastante abertura de clareiras, então tinha uma colonização no local. E aí, nós vamos seguindo para 78. Aumenta o número de áreas abertas, aumenta o número de perda de mata ciliar, aumenta o número de residências. As residências, elas estão todas aqui, elas vêm para cá e tem aqui também. E aí a gente consegue ver que começa a abrir e abrir na parte de relevo alto. Então começa a ter abertura de vegetação nas partes dos morros. Quando a gente olha nessa imagem de 2002, dá para ver claramente que muitos morros eles já estão sem cobertura vegetal. E aí, quando a gente comenta, causou impacto, a balança causa impacto, a gente vem para 2011, onde começa a ter a redução das clareiras. Então, criou-se a barragem e aumentou o tamanho da parte vegetada. Aumentando a vegetação, aumenta o número de nichos, aumenta o número de habitats e aumenta o número de animais. Então, as árvores elas são o início para qualquer estabelecimento de fauna. E aí nós temos a nossa atual, que ela é bem verdinha, bem completa. A maioria das partes que estavam abertas, elas já estão fechadas. Nós temos uma grande recuperação da vegetação. Então, no início, a parte de alague, ela causa esse impacto imediato, mas o nosso ganho ambiental foi muito maior devido à proteção das nossas margens. E aí, quando a gente fala, por que a gente tem que proteger essa região tão frágil e que a gente precisa cuidar dela? Porque quando a gente faz uma leve observada assim pro ladinho, quando a gente vai para nossa cidade vizinha, a gente observa que a mesma percepção de rio está desse jeito. A gente consegue observar que os rios que margeiam, que descem a costa, quando eles não têm uma unidade que preserva essa área, uma proteção, eles acabam sendo fragilizados ambientalmente. Então, você tem
o aumento de moradias, o aumento de desmatamento, né? O aumento de áreas abertas. Aí o que acontece? O acúmulo de seixos, aí vai ter a exploração de seixos, aí tem a construção de ruas, as passagens, aí vem a chuva e leva tudo, e aí tem que reconstruir tudo de novo, e aí o ambiente fica nesse ciclo desgastante frequentemente. E a gente não quer que isso aconteça aonde tem isso. A nossa área preservada ela é tão grande que a gente tem que manter essa preservação. Nós temos que manter essa conservação do ambiente. E para fazer isso, a gente tem que proteger a nossa área. E eu sempre comento que a gente precisa fazer isso quando a balança ainda está pendendo, né? Então, se a gente deixar ela pender para o negativo, ela vai começar a ir para aquele mesmo cenário. Então, nós temos o nosso cenário desejado, que é manter ela desse jeito, e nós temos o tendencial, que é iniciar a abertura de clareiras novamente, a moradias, e aí a gente tem que ver para que lado a gente tem que pender a nossa balança. Essas são as considerações que a gente trouxe no nosso relatório e com isso a gente tem muito a agradecer à Casan que nos ofereceu todo o apoio para realizar tanto esse evento e também toda a construção do projeto. Então nós tivemos desde o plano de trabalho que a gente construiu em conjunto, assim como os relatórios também. Nós queríamos agradecer à Polícia Ambiental que nos resgatou no nosso primeiro dia de trabalho, que nós ficamos atolados lá dentro sem sinal nenhum, eles conseguiram ir lá nos resgatar. Agradecer a Reserva do Aguaí, que também nos deixou entrar, que deixou fazer os nossos estudos, nos permitiu toda essa questão de trabalho. Aos felinos do Aguaí, que nos liberaram as imagens de uso, e também nos deram um auxílio muito grande na questão de felinos na região. Ao Parque Aguaí, que esteve com a gente o tempo inteiro, então a gente ligava para lá e falava, ó, a equipe vai para campo, eles vão entrar 4 da manhã, se vocês verem um pessoal lá de lanterna, não atira, pelo amor de Deus, que é nós, e a gente vai estar entrando e a gente chegar e falar, ó, vai estar tendo equipe no domingo. Imagina, o parque lotado, um monte de turista e a gente passando todo sujo de campo lá pelo meio deles, e eles foram muito receptivos. Queria agradecer ao MIGA, que foi muito importante para a gente também, então nos trouxe muita informação. Queria agradecer à comunidade, eu queria agradecer ao Sérgio também, mas o Sérgio ele não pôde estar presente hoje, mas eu queria agradecer profundamente ele, que também nos liberou muita informação. A comunidade, então muitos moradores, alguns nos deram uns corridão, aí depois a gente conversou e foi tudo certo. E muitos também nos forneceram informações muito importantes. É importante que a comunidade esteja envolvida, saiba o que esteja acontecendo, porque eles que vivem na região. É importante porque eles até hoje a gente recebe imagens, a gente recebe contato. Ah, eu vi aquela ave que tu comentou, tu não quer vir aqui bater uma foto? Ah, olha a foto do bichinho. Então a gente tem muito ainda esse contato com a comunidade e é importante esse contato. E eu queria finalizar com vocês, né, com uma frase da Jane Goodall, que é: não importa, né, nem um dia na nossa vida que a gente não passa sem causar um impacto. A gente causa impacto constantemente. E é a gente que tem que saber, né, sobre esse impacto. A gente tem que saber qual diferença nós queremos. E entender que por mais que a gente cause um impacto, a gente tem que saber se ele vai ser positivo ou negativo. A gente consegue fazer essa diferença. Muito obrigado por vocês nos ouvirem e muito obrigado por fazerem parte dessa história também. Uma salva de palmas para vocês.